Abramos nossas Bíblias no Salmo de número 37, versículo de número 5. Salmo de número 37, versículo de número 5. Salmo 37, 5. Todos encontraram? Leamos todos a uma só voz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mulheres, a uma só voz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sócios da UTH, a uma só voz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Todos os homens. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A igreja pode assentar-se. Hoje, com muita alegria, nós celebramos um ano de organização ou reorganização, porque já existiu, a UPH da Igreja Presbiteriana da Tijuca, que já faz parte da Federação de Homens do Presbitério do Rio de Janeiro. Este ano participará de algumas ações do trabalho sinodal, da Confederação Sinodal do Trabalho Masculino e por aí vai. A primeira diretoria foi composta pelo diácono Luiz Mourão, no ano passado, do diácono Igor Cardoso e do diácono Gabriel Esteves. No domingo passado, com a quantidade de sócios e novos sócios, foi possível ter a diretoria completa, sendo Mourão, diácono Luiz Mourão, presidente, diácono Igor Cardoso, vice-presidente, primeiro secretário é o presbítero Tiago Bolsas, segundo secretário é o diácono Francisco Eugênio, Francisco Eugênio e o tesoureiro, diácono Gabriel. Hoje nós celebramos um ano de UPH Tijuca. E nós vemos, dentro do nosso contexto como brasileiros, como sociedade, não sei você, tá? Não sei. Aí é uma coisa que é opinião. Mas as coisas mudaram muito, né? Estava confidenciando ontem com o Álvaro, meu tutor, a Isabela é mais velha que a Stefania, então tudo quanto é dúvida em relação à criação de filha eu compartilho com o Álvaro compartilha experiências comigo. E conversando ontem com o Álvaro com 70, fez 70 no domingo passado, não foi, Álvaro com 70, eu com 46, e nós dois chegamos à conclusão que, à luz das mudanças desse mundo, dá a impressão que eu e ele temos a mesma idade. Porque para ambos, certo é certo, errado é errado, sim é sim, não é não, homem é homem, mulher é mulher, e por aí vai. E nós estamos assistindo, alguns talvez estejam com a sensação de que estão assistindo uma derrocada cultural gigantesca. Eu particularmente sinto isso. A dificuldade que é hoje criar filhos em relação à pluralidade que é trazida pela escola, pelo curso, pelos amiguinhos do prédio, pelos amigos da rua. E fica difícil para nós, pais, mães, conseguirmos entender as possíveis influências negativas. E dentro desse contexto todo, onde cresce o número de lares cuja presença masculina é ausente, cresce o número de crianças registradas somente com o nome materno, sem a presença, sem a filiação do nome paterno, nós nos perguntamos não mais o que aconteceu, mas nós nos perguntamos até onde isso vai. A resposta é clara, porque já começou. Colapso. Os polos trocados, as pessoas não se entendem mais,
E você vê poucas pessoas tratando o assunto com a realidade com a qual ele merece. Parece que hoje os nossos assuntos eles estão tratados única e exclusivamente de forma ideológica, não com fatos, não com o que é real. Domingo passado nós dissemos: homens têm que ser educados como homens, porque se forem educados achando que são iguais mulheres, vão discutir com mulher como se estivesse discutindo com uma igual. E podem chegar a vias de fato, porque afinal de contas se acham iguais e não são. Nós somos diferentes. Eu, pelo menos, cresci ouvindo minha mãe dizendo que com mulher não se batia nem com pétala de flor. Mas ela me ensinou que eu era homem. E a mulher é diferente. Nos nossos dias, é tranquilo falar isso no meio da rua? Meu Deus! O nível hoje de exigência para os homens, houve uma época que nem se precisava de homem. Agora o homem tem que ser provedor, mas ao mesmo tempo as classes querem sua independência, mas o homem tem que ser provedor. Como esses jovens serão provedores se eles ganham um salário mínimo? Como que eles vão morar em um local minimamente razoável se só um aluguel, um condomínio, já é 1.000 e poucos? Como? Na reunião da liderança, tratamos um pouquinho sobre esse aspecto. Hoje você tem diversas igrejas tradicionais, incluindo igrejas católicas, cuja arrecadação mensal ou anual, a arrecadação, ela se vale de pessoas idosas que ou eram esposas de militares ou filhas de militares e não casaram e recebiam ou recebem aquelas aposentadorias gigantescas em relação à aposentadoria que é paga de forma comum. Não é isso? Mas daqui a 10 anos estarão todas vivas? E essas igrejas vão sustentar como? E aí pode-se fazer a conta. Se uma pessoa dessa ganha uma aposentadoria de 30 mil reais, ela dá um dízimo em tese de quanto? 3 mil. Certo. Só que o jovem hoje no mercado de trabalho, vamos colocar aqui um universo fantasioso onde ele ganha 3 mil por mês. Ok? 3 mil por mês. Quanto que é o dízimo dele? 300. Se uma viúva ou filha de militar que dá esse dízimo de 3 mil morrer, você tem que ter quantos jovens com dízimo de 300 reais para equiparar com a perda do dízimo de 3 mil reais daquela senhora? 10. Agora me acha uma igreja que você tem 10 jovens dizimistas fiéis o ano inteiro. Acha aí para mim. Agora eu não quero ideologia. Ah, eu sei. Não. Se você sabe, me dá o nome, telefone e endereço. Você encontra 10 dizimistas fiéis de janeiro a dezembro? Meu Deus, eles estão esgoelados. Porque tem que pagar condomínio, tem que pagar aluguel, tem que pagar financiamento, tem que pagar a moto, tem que pagar o curso. Dentro desse contexto, surge uma UPH, com uma idade variando aí entre 30, 40, Francisco é o mais sábio, tem seus 50 e tal. 50 e tal, Francisco? 50 e tal? 65 já? Experiente, mais experiente é do que eu achava. Uma UPH com 1 ano, com uma diretoria composta em sua maioria de pessoas de 40, entre 30 e 40 anos, e com um desafio. E o desafio é muito simples. A UPH é a União Presbiteriana de... A pergunta que fazemos nessa manhã: o que é ser homem nos dias de hoje?
E dados os acontecimentos mais recentes, a gente tem que ampliar a pergunta. Hoje a gente não sabe nem mais o que é ser presbiteriano nos dias de hoje. Já está difícil. Hoje você tem que dizer que é presbiteriano, mas é tradicional. Antigamente uma coisa é sinônimo da outra. Se é presbiteriano, é tradicional. Mas hoje você tem que bater uma... Não, eu sou presbiteriano, mas ó, eu sou tradicional, tá? E uma outra coisa que nos coloca em xeque nessa manhã, a nós como igreja e a vocês da UPH, é o seguinte: hoje o que é união, hein? Tá fácil ficar unido com alguém? Estou nem falando de casamento não, amizade mesmo. Queridos, o lema da UPH, peço para o UPH repetir, qual que é? Confiança... Fraquíssimo. Vamos repetir? Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. A realidade do homem brasileiro hoje, o nosso lema é confiança em Jesus. Dificuldade nossa, segundo o índice de confiança social 2025, Ipsos, ou seja, do ano passado, o brasileiro confia cada vez menos em tudo. A confiança interpessoal caiu drasticamente. Exemplo, a confiança na própria família recuou de 82 para 79 pontos. O brasileiro hoje entra em casa e não entra com medo. Ele já entra sabendo que ele pode ser traído. Ele já entra sabendo que tem um jacarezinho do papo amarelo que vai morder quando ele passar pela cozinha. Ele já entra sabendo que vai encontrar uma surpresa no banheiro. Ele já entra sabendo que ao deitar vai encontrar alguma dificuldade que ele tem que tratar e perder o sono. A confiança em amigos, olha aí, meu Deus do céu, caiu de 65 para 61 pontos. Significa dizer que quase a metade dos homens do nosso país não confiam nem nos próprios amigos. Mas o nosso lema como PH é o quê? Confiança. Eis o nosso retrato. Apenas 6% dos brasileiros acreditam ser possível confiar na maioria das pessoas, de acordo com a CNI Brasil no Espelho. O impacto disso na masculinidade. O homem moderno sente-se o quê? Óbvio, inseguro, pressionado por expectativas econômicas e sociais. Tu ganha um salário mínimo? Não quero saber, eu só fico com o provedor. O que gera um estado de alerta constante e falta de descanso na alma. No PH, nós temos diversos desafios. E toda vez que o meio está embolado, para quem jogava futebol, se o meio está embolado, está todo mundo marcado, o que você tem que fazer? Volta a bola, começa tudo de novo. Nós somos presbiterianos do Presbitério do Rio de Janeiro. 3 séculos funcionando de forma ininterrupta. Começamos a existir através de um decreto imperial. Mas a gente precisa voltar a bola e começar dos princípios. Porque o meio de campo e lá na frente está tudo embolado. Não é possível ser uma união presbiteriana de homens. Não é possível ser homem se não houver entre nós o desejo genuíno de confiança. Ora, Salmo de número 37, 5. Nosso lema, confiança em Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, vírgula. E faz o quê? Confia. E o mais? Dá para entender isso aqui? Se eu entrego o meu caminho ao Senhor, não significa que eu confio nele? Significa? Claro que não. Você é crente. A Bíblia está aí no seu colo, não é isso? Você crê que Deus existe, não é isso? Mas confia. Pede para ser missionário. Pede agora. Deus me levanta para pregar as nações. Não dá. Vai derrubar o esqueminha. Está tudo tão montadinho. Segunda-feira eu vou para o trabalho. Já tem alguém que se eu faltar já bate o cartão dele.
Aí na hora do almoço eu faço a vez dele, está tudo certo. Aí eu vou orar, vou pedir para ser missionário, vai que Deus escuta e atende. Aí eu vou ter que ficar indo de igreja em igreja pedindo dinheiro. Você crê em Deus? Claro que crê, você está dentro da igreja. Mas você confia. Não é crença, é confiança. Por isso que o autor, desde o Salmo, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. E uma vez que você entregou o teu caminho ao Senhor, aí, meu amigo, ó, confia. E o mais Ele fará. Naum capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Homens, nossa confiança hoje, ela está cada vez menor na sociedade, na família, uns nos outros, entre os amigos, mas a Bíblia nos diz, de acordo com o nosso lema, confiança em Jesus. Homens, entregue teu caminho ao Senhor e confia nele. Confia. Homens, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. E quantos de nós se encontram angustiados? Não é normal a gente chorar no banheiro escondido? A gente chega em casa 7 horas, a gente ainda fica mais uns 10 minutos no carro, 15 minutos andando um pouco na rua, chorando que tem que chorar, botar a cara no lugar e entrar em casa como se fosse um grande vencedor. A gente evita ver televisão junto com a família, porque dependendo da notícia, vai nos abalar. E nós fazemos do banheiro um confessionário, fazemos da área de serviço na madrugada um local de escape, no sentido de debruçar-se. Aí vem o Evangelho, ainda escrito no Antigo Testamento, mas em total comunhão com a palavra de Cristo. O Senhor é bom, e em tempos de angústia, Ele é um refúgio. Homens, nosso desafio, em tempos de angústia, Deus é o nosso refúgio, e Ele protege, não os seus filhos, não os crentes, não os discípulos, Ele protege os que nele confiam. Homens, confiemos em Deus. Confiemos em Deus. Alguma coisa Deus sabe, alguma coisa Deus está fazendo. Alguma obra Deus está fazendo. Confiemos em Deus. Nesses tempos difíceis, como eu já confidenciei aqui, com tantas questões financeiras que mudaram radicalmente as finanças dentro da minha casa, a tristeza momentânea de não ter mais minha mãe, de tê-la no abrigo, o investimento que nós temos que passar a fazer para mantê-la lá e o plano de saúde, que retira um recurso que não estava provisionado, mais a tristeza de não ter mamãe com o carro, até bater com o carro da venda total, bati em janeiro. E aí uma senhora do abrigo que trabalha lá, que me viu em estado de alerta, com o carro batido, minha família já lá dentro, ninguém se machucou, airbag nem acionou, mas o carro deu perda total. E eu em estado de vigilância, porque tinha um cachorro no terreno onde o carro bateu, fez um buraco, o cachorro podia passar. Eu peguei madeira e falei, se ele passar, ele fica aqui, porque se ele passar de mim, tem um monte de velhinha lá dentro. E eu, naquele estado de alerta, essa senhora chega, me segura pelo braço, eu olho ela, reverendo, o senhor quer água? Eu falei, não, eu preciso estar atento, eu quero café. Tem café aqui? Aí me deu. Agora bebe um pouquinho de água, me deu. Agora senta um pouquinho, sentei. Agora vamos lá para dentro. Fui, sem nem perceber o que estava acontecendo. E ela vai, bota a mão no meu ombro, começa a orar, pedindo, meu Deus,
Retira do teu filho esse peso, esse fardo. Retira do teu filho a dúvida e a desconfiança. Dá paz ao teu filho para que ele veja que está tudo bem. Dá conforto ao teu filho. Faz a alma dele relaxar e descansar em ti, meu pai. E ela foi orando, orando, orando. E eu fui voltando a mim quando eu vi eu estava normal. E olhei, agradeci, olhei para o carro e falei, rapaz, eu bati. Como que isso aconteceu? E eu me lembrei das frases que ela disse. Permita que teu filho confie em ti. Eu vi o carro batido, um muro com um buraco, um cachorro, um Rottweiler gigantesco, que milagrosamente não escapou. E ali eu descansei. Não tem como ficar pior que isso. Ali acabou a minha desconfiança. E com tantos recursos a serem provisionados, falei, quer saber de uma coisa? Até o final do ano não vou arredar a mão de dar o meu dízimo integral da minha família. Seja o que Deus quiser, porque afinal de contas, eu confio no Senhor. Aí surge remédio para comprar, aí tu compra pelo site, recebe. Surge lista de material para comprar, aí tu compra, recebe. Cartão estouradaço, dois teve que parar Paracaju, meu pai que faleceu em dezembro, aquele troço todo. Comprar passagem no mesmo dia, para quase o mesmo horário, tu sabe o preço, né? Pois é. E aí, de repente, em casa, vem um zap, uma mensagem. Não foi possível entregar sua mercadoria. Será reembolsado o valor de dano? Isso é mentira, eu recebi. Aí eu vou responder o e-mail, está lá, no reply, não responda. Eu vou entrar em contato com o suporte. Entre em contato com o suporte. Olha, eu recebi o produto. Desculpa, senhora, aqui o nosso sistema diz que o senhor não recebeu. Eu sei que o sistema diz que eu não recebi, mas eu, que não sou o sistema, sou uma pessoa real, estou dizendo que eu recebi o produto. Ele está aqui, está na minha mão, aqui na caixinha aqui, ó. Eu recebi. Eu posso bater a foto e mandar para vocês? Senhor, nós trabalhamos com o sistema diz que o senhor não recebeu. Tá bom. No resumo, até parte de material escolar, que já é outra coisa, acusamos que o senhor não recebeu a encomenda. Não é possível, gente. Meu Deus do céu, a apostila aqui. Aí eu vou, bato foto dentro do saque, mando foto, recebi, está aqui, ó. A pessoa diz o quê? O sistema diz que o senhor não recebeu. Somei o valor certinho, dízimo da Gleice, Stefani e minha mãe. Confia. Não tem como ficar pior, não. E se ficar pior, vai aumentar a tua confiança. Confia. Você já entregou teu caminho ao Senhor? Agora é confiar. Porque se tu confiar, Ele vai fazer o mais. O lema da UPH é confiança em Jesus. Também tem uma outra coisa. É confiança em Jesus e mais o que, homens? Fraquíssimo. Esse é o entusiasmo de vocês? Confiança em Jesus e o que mais? Entusiasmo na ação. Entusiasmo na ação. Diz assim, a realidade do homem brasileiro e o desânimo, a apatia. Estudos de 2025 do Engaja S.A. mostram que 61% dos trabalhadores brasileiros não estão engajados. Lembra daquela frase do Vampeta, o Flamengo finge que me paga, eu finge que joga? É isso aqui, ó. 61% dos trabalhadores brasileiros não estão engajados. Apenas 39% sentem entusiasmo real com suas atividades. Verdade seja dita, é todo dia que você sai para trabalhar feliz da vida porque tu trabalha ou tu trabalha? É todo dia? Você está aqui, ó, 61%. E não importa se você é empregado, se você é patrão, se você é comerciante, se você é empresário, o nível de insatisfação é de 61%, de falta de engajamento. O Brasil bateu recorde em afastamentos de trabalho por saúde mental em 2025. Mais de 546 mil casos.
refletindo o esgotamento, que hoje é chamado síndrome de burnout, que drena o entusiasmo masculino. O cara está apático, está apagado, está uma folha seca. Por quê? Lhe falta entusiasmo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Homem, você pode encontrar-se apático, triste, abatido, angustiado, insosso, sem sal, cabisbaixo. Nós já falamos sobre isso aqui. Médico, doutor Felipe, marido da Amanda, pai do Estevão, da Rebeca e da Esther, deu uma palestra aqui neste santuário falando sobre a necessidade que o homem tem de cuidar da própria saúde. E esse tabu que é a reposição hormonal, e as pessoas se esquecem do termo. Reposição hormonal, você está repondo o que ao longo dos anos você já perdeu. Você não está colocando nada a mais, você está vendo se fica na média de como tu era 20, 30 anos atrás. Às vezes o indivíduo está apático, está cheio de estradiol, cortisol, testosterona está batendo 200, 250. Quando na saúde que existe hoje, o certo seria na saúde de hoje bater 600, mas os nossos avós era 1.100. Mas o homem se importa com a própria saúde? Não. Se falar de reposição hormonal para o cara, ele vai correr atrás? Aí ele faz o seguinte: eu vou tomar títulos terrestres, fenogrego, macateira humana. Aí eu fico bom. Você só aumentou libido, não aumentou testosterona. É diferente. A reclamação em relação a essa área da vida passará. Mas tu não é homem só nessa área, tem que ser homem em tudo. A palavra do Senhor nos ensina, em meio à apatia e ao desânimo, esquecendo o aspecto da saúde que já foi tratado aqui por um médico. E outra coisa, tá? Outra coisa que o doutor provou que é uma ignorância nossa. Toda vez que tu vê um homem com muita raiva, gritando, bufando, cara feia, qual que é o nosso pensamento? Excesso de testosterona, né? Mas o doutor provou que é o contrário. Quem grita muito é porque está com a testosterona lá embaixo. Porque o homem, quando está com seus níveis hormonais normais, ele está tranquilo, está tudo normal. Para que ele vai se alterar se está normal? Se está normal, ele está normal. Mas se tiver em defasagem, rapaz, em casa grita, só dentro de casa. Grita que é uma beleza, esperneia, faz, acontece. Taca controle remoto, só controle remoto. Taca controle remoto. Muda até o sofá de lugar, só para fazer vida. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5. Entusiasmo na ação. Tu, porém, ó Timóteo, tu, porém, ó homem, tu, porém, ó sócio da UPH, seja sóbrio em todas as coisas. Haja com racionalidade, observe os dados, trabalhe com a realidade, esqueça as ideologias, foque no que é real. Suporta as aflições. Meus queridos, a aflição vem, sabe o que a gente faz? Nós as suportamos. Nós não pedimos que elas sumam, nós pedimos força para nos tornarmos mais fortes em meio à dor. Suporta as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Queridos, de uns tempos para cá, eu e meu tutor conversando, uma frase que a gente ouve muito alguns homens dizerem: olha, eu não me sinto confortável em tratar esse tema, eu não me sinto confortável em fazer determinada coisa. E na mesma hora me brota no meu coração o seguinte: nós não nascemos para conforto, nós nascemos para solucionar e resolver. Não importa quão dolorido seja o que tem que ser feito,
deve ser feito porque é o certo a fazer. Mas você tem homens que de saída dizem, eu não posso tratar esse assunto, que eu não me sinto confortável de tá, deita, pega o travesseiro. Bota a mantinha, regula o ar para você. Está confortável agora? Vamos tratar do assunto. É espinhoso, é duro, dói, a gente chora, a gente grita, mas tem que ser tratado. Nós não nascemos para nos sentir confortáveis. Nós nascemos para dar conforto a quem nós amamos. A tua mulher não pode se negar, não pode negar, a você não pode negar a ela o mínimo de conforto, dado as suas condições, não vai roubar também não. Seu filho, você vai dar um mínimo de conforto para ele sentir-se bem, para ele crescer como homem ou como mulher. Mas nós, não. O homem faz o que tem que ser feito. As mulheres fazem isso. Por que nós não fazemos? Entusiasmo na ação. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que praticas a justiça humildemente com teu Deus. Irmãos, entusiasmo na ação. O PH, ela não tem que bombar, ela trabalha com o que é real, e graças a Deus ela já vingou. Em um ano, uma diretoria completa, uma presença do plenário, que a nossa grande questão do plenário foi como votar. O tema não era que não tinha gente para ser votado. O tema era qual o método que te escolher. Tá bom ou tá ruim? Tá ótimo. Indicações, uns dizendo que não aceita, outros dizendo que aceita, outros ficando quietinho, que vai, que é eleito, não é eleito. Já aconteceu. Mas nenhum de nós podemos trabalhar sem entusiasmo. Nenhuma criança pode ver em nós apatia, porque nós somos também, junto com as mulheres, o reflexo desse entusiasmo na vida daqueles às quais Deus nos chamou para auxiliar na liderança. Entusiasmo sempre, vigor sempre, ritmo sempre, entusiasmo na ação, confiança em Jesus. E o último tema do nosso lema da UPH é o quê? União fraternal. Eu não me sinto muito confortável para tratar sobre esse tema, porque ele é espinhoso. A realidade hoje é que o homem brasileiro experimenta a epidemia da solidão. 50% dos brasileiros se sentem solitários, quando a média mundial, sabe de quanto que é, gente? 33%. 50%, metade dos homens no Brasil se acham o quê? Rambo no início do filme. Está sempre sozinho. É arrastado por um rosto. Também sempre mora perto de onde está ruim. E termina o filme de que forma? Sozinho. O homem brasileiro, metade dos homens brasileiros sentem-se solitários, quando a média global é de 33%. Sendo os homens de meia idade os que mais sofrem com a falta de amizades, o quê? Profundas. Homens de meia idade, de 45 a 60 blau, são os que mais sofrem com a falta de amizades profundas. Cadê aquele amigo que você pode telefonar, falar tudo e ele é confidente? Cadê aquele outro amigo que você pode telefonar ou encontrar, falar tudo, ele vai dizer o que tu vai fazer, o caminho das pedras, vamos lá. Vai por aqui, faz isso, faz aquilo outro, etc, etc, vai monitorando e vamos que vamos. Cadê aquele amigo que você telefona ou fala com ele e ele diz, estou pegando as minhas coisas, eu estou indo aí para a gente ir lá resolver. O homem precisa de 3 amigos. Um que escuta, um que aconselha e um que chega na voadora. Dificuldade nossa? Tu consegue achar um cara assim?
Tu tem? Bons são os 3. Mas você tem um que só te escuta, você desabafa, ele já te ouviu. Garra ele, não larga. Você tem um que se você contar um problema para ele, ele começa a te mostrar como resolver, agarra ele, não solta. Você tem um que se você contar algo para ele, ele vai dizer, não, estou indo aí, mas vamos lá, nós vamos tratar esse assunto, nós vamos resolver isso, estou indo aí. Você tem? Garra ele com carinho, já que ele é perigoso, garra ele, não solta. Mas nós encontramos esses 3, às vezes não encontramos nenhum. A taxa de suicídio masculino no Brasil é cerca de 4 vezes maior que a taxa de suicídio feminino. São 12,6 suicídios por grupo de 100 mil homens, contra 5,4 em um grupo de 100 mil mulheres, dados de 2025. O homem se suicida quase 4 vezes mais que a mulher. Qual o impacto disso na masculinidade? O homem não tem com quem chorar, o homem não tem com quem desabafar, o homem não tem a quem recorrer quando se encontra em prejuízo, o homem se encontra totalmente em estado de solidão. E eu sei como é que é isso também. Não pensa que é bravata não, tá? Hoje é raro mesmo você conversar com um indivíduo, o cara só te ouvir sem te julgar e falar, poxa, irmão, ó, dá um abraço aqui, ó. Vamos nessa, um dia de cada vez. O que tu precisar, só desabafar comigo. Não se encontra hoje não. Tá difícil você encontrar um indivíduo que diz assim, foi isso que aconteceu? Olha, então vamos fazer o seguinte, como que eu acho que você deve agir nessa situação? Olha aqui, ó. Tá difícil. E se você é logrado em algum comércio, alguma questão judicial, tá difícil você encontrar alguém que diga, sabe o quê? Eu tenho um amigo advogado, vamos nele. Hoje a gente já sai com uma peça para entrar em juízo para resolver isso aí, mas nós vamos resolver. Tá difícil. E sabe por que está difícil encontrar? Sabe por quê? Você quer saber por que está difícil encontrar? Porque nós não somos assim, né? Como é que eu quero do outro aquilo que eu não sou? Quando um homem te liga e ele desabafa, o que ele ouve de você? Pô, não liga para mim mais não, que esse horário é complicado. Acabou. Quando um homem te liga trazendo um problema, querendo uma solução, o que você diz para ele? Rapaz, eu nunca imaginei ouvir isso, eu nem sei o que te dizer. Se for crente, ele diz, eu vou orar. Aqui Deus fala. Quando algum homem liga para você precisando de ajuda, até um pneu que furou, o que ele ouve de você? Ô rapaz, eu até queria te ajudar, mas poxa, eu tenho que ir no mercado comprar leite. Puxa vida, até ia contigo lá nesse campo de futebol, mas sabe o que é? Ah, rapaz, lá em casa está faltando guardanapo, palito de dente, eu tenho que ir naquela parte do mercado. Ah, rapaz. Mas deixa para outro dia. Ou então engole esse prejuízo. Entendeu? Não vale a pena não. É isso que ele ouve de nós? Na maioria das vezes é. Quantos amigos você tinha ou tem que já te ligaram pedindo para você os seus ouvidos para desabafar e você negou? Que já te ligaram pedindo conselho e você não deu? Que já te ligaram pedindo socorro e você não foi? Salmo 133, verso 1. Leamos. Salmo 133, verso 1. Conhecidíssimo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
Como é bom e agradável viverem o quê? Unidos. Você, como homem, não tem o direito nesta igreja de se sentir só. Não tem esse direito. Porque a nossa missão é preservar, manter e incentivar a união entre os irmãos. Agora, se tu está se sentindo sozinho, pode ser que onde tu chega, tu estraga a união. Aí, meu amigo, é difícil. Mas o direito, pastor, eu me sinto só na igreja há muito tempo e eu não sei porquê. Você está só? Vem aqui segunda-feira. Vamos limpar a quadra. Vem trabalhar no jantar dos namorados que a Sara quer fazer. Vamos eu, você e Gilmar lá em São Cristóvão comprar rodinha para os carrinhos de compra aqui da igreja? Você está se sentindo sozinho? Vem lá para casa. Vamos almoçar. Vamos jantar. Vamos conversar. Mas sentir-se sozinho, se for uma escolha sua, todos nós vamos respeitar. Mas você dizer que você se sente sozinho porque ninguém conversa com você, desculpe. Se for esse o critério, eu sou o homem mais solitário da igreja, que eu mando o zap para 400 pessoas, só recebo de volta 3 bom dia. Hebreus capítulo 13, verso de número 1. Leamos todos a uma só voz. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: todos, seja constante o amor. O outro texto dizia: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse aqui diz o quê? Seja constante o amor. Homens, não pode haver espaço entre nós para desunião. Não pode, de maneira alguma. Pastor, só para os homens? Claro que não, para as mulheres, para as crianças, para o velho, para qualquer pessoa, para a associação do bairro, Santa Teresa, para qualquer que seja. Mas o tema hoje é o PH. Não pode haver entre nós desunião. Não pode. Porque o mundo já está nos premiando com desespero, angústia e 4 vezes mais taxa de suicídio. Entre nós, desunião de forma alguma. Pluralidade de pensamentos, todos. Que todos tenham seus próprios pensamentos, suas vertentes, suas ideias, suas ideologias. Todos somos livres para pensar o que quisermos e responderemos diante de Deus. Mas no que tange a união, comunhão presbiteriana de homens, nós estamos proibidos de haver desunião. Qualquer sentimento contrário que seja validado pelo tempo e que a maturidade que o tempo dá diga se aquela decisão foi correta ou errada, mas dividir-se em detrimento de decisões, jamais. Por quê? Porque nós somos homens. Nós temos mais o que fazer. Nós temos uma igreja para dar exemplo. Nós representamos a união. Isso que nós somos. E nós não abrimos mão disso. Amém, homens? Amém, igreja? Amém.